O presbítero Marcel pregou nesse capítulo domingo passado, na parte dos versos, acho que 16 a 18, por ali, 20, né? Sobre a ira de Deus e o Evangelho. Eu quero pregar dos versos 1 ao 15 de um modo bem mais geral, mostrando aqui, nessa introdução de Paulo da sua carta aos Romanos, mostrando como ele se identifica aqueles irmãos, como um apóstolo de Cristo e como um pastor da igreja. Então são duas coisas que vamos observar aqui, como é que Paulo se apresenta, quais são as credenciais que ele demonstra a um grupo de crentes que ele não conhecia pessoalmente, em sua maioria, e portanto ele teve que dar essa introdução até um pouco mais longa, explicando quem ele era e qual era a função, a vocação dele, qual o conteúdo da sua mensagem, é o Evangelho de Cristo. Então vamos aqui ouvir Romanos 1, de 1 a 15. Assim começa essa belíssima epístola do Novo Testamento. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada livro da Bíblia tem a sua relevância, importância para a igreja. Nós temos 66 livros na Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos, e todos eles falam de Cristo, apontam para o Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo. Mas dentre todos os livros da Bíblia, segundo o consenso de alguns estudiosos, um livro que muito contribuiu para a conversão de pecadores, para a edificação e a reforma da igreja, foi a Epístola de Paulo aos Romanos. Todos os livros são importantes,
Mas essa epístola, ela tem um aspecto especial, não apenas pelo conteúdo sistemático, no qual Paulo apresenta o Evangelho, né, com 16 capítulos, mas também pelo fato de que Deus usou esta carta, direcionada a um grupo de crentes no primeiro século, na cidade de Roma, mas ao longo da história, Deus usou esta carta para converter muitas pessoas ao Evangelho, a Cristo, e pessoas até que tiveram uma importância muito grande na história da igreja. Nós poderíamos citar vários exemplos, mas dois são destacados aqui, muito conhecidos. O Santo Agostinho, que viveu lá no quarto século, que era um jovem imoral, devasso, mas que num determinado momento alguém lhe deu essa epístola, e ao ler o capítulo 13, ele foi convertido. Ele foi transformado pelo poder do Evangelho e se tornou, meus irmãos, um dos maiores defensores da fé cristã, um grande teólogo da Igreja de Cristo. Isso bem lá atrás, né, no quarto século. 11 séculos depois, o Senhor trouxe a conversão por essa mesma carta, um outro homem muito importante na história da igreja, que vocês sabem muito bem, conhecem muito bem, Martinho Lutero, instrumento de Deus para o movimento da reforma protestante do século XVI. Em 1515, ele tinha uma função de professor de teologia na Faculdade Teológica da cidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele resolveu ensinar, lecionar acerca da carta de Paulo aos Romanos. E quando ele começa a ler, ainda no primeiro capítulo, mais especificamente os versos 16 e 17, Lutero tem a sua mente e o seu coração transformados por Deus. Ele redescobre, aliás, o Espírito Santo o faz redescobrir a doutrina da justificação pela fé, de modo que ele passa a abandonar aquele falso evangelho que dominava a vida dele, da salvação pelas obras. Ele fazia muito esforço para ganhar o favor de Deus pelos seus méritos, e nunca conseguia isso, mas ele entendeu que o evangelho é a justiça de Deus em Cristo, é o dom de Deus para a salvação do pecador. Ele até diz uma frase muito conhecida, que quando seus olhos foram abertos pelo Espírito para compreender esta doutrina, ele diz que é como se as portas do paraíso se abrissem para ele. Então, irmãos, nós temos aqui hoje o privilégio de ler, ouvir, estudar essa carta, essa mesma carta inspirada pelo Espírito Santo, que trouxe salvação a homens como Lutero, Agostinho e tantos outros, e que ainda hoje, sendo um documento sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, pode ser usada por Deus para também trazer reforma, reavivamento na nossa congregação, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, em todos os aspectos da nossa vida como crentes. Então não é através de ações pragmáticas inventadas por homens dentro da igreja, não é por meio de discursos de autoajuda centralizados nas necessidades existenciais do homem, mas é pela pregação fiel e viva do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que o Senhor vai transformar a vida das pessoas. E se tem um livro que expressa de forma profunda e detalhada o santo Evangelho, o conteúdo do Evangelho, é a Epístola de Paulo aos Romanos. Acredito que você já leu essa carta, são 16 capítulos, é uma das maiores cartas do apóstolo Paulo, onde ele, de uma forma bem sistemática, bem organizada, apresenta o Evangelho, começando pela nossa condição miserável de pecador, apontando para a redenção em Jesus Cristo, e por fim, a partir do capítulo 12, nos mostrando como devemos agora viver na condição de crentes justificados e santificados.
Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para os versículos iniciais desta carta, onde Paulo ele se apresenta aos crentes da cidade de Roma. Se você ler o capítulo 16, você vai perceber que Paulo vai citar várias pessoas naquele capítulo, agradecendo a cooperação, a ajuda que ele recebeu de algumas delas. E mostra que Paulo ele conhecia algumas dessas pessoas, porque ele faz saudações a determinadas pessoas pelo próprio nome delas. Mas Paulo ele não conhecia toda a membresia da igreja de Roma. Portanto, ele teve que se apresentar, ele teve que se identificar aqui como um apóstolo de Jesus Cristo. E também ele expressa, irmãos, mesmo não conhecendo todos os membros daquela igreja, o apóstolo Paulo expressa aqui o seu afeto, o seu fervor missionário e pastoral para com aquela igreja na cidade de Roma. Então, dos versos 1 ao verso 7, ele expõe, demonstra as suas credenciais, para que aquilo que ele escreve receba crédito, seja ouvido, lido, recebido pelos membros daquela igreja com autoridade. Perceba como Paulo se apresenta aqui, irmãos. Primeiro, ele se apresenta como um servo de Jesus Cristo. É a primeira expressão que ele usa para se identificar. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo usa uma palavra aqui específica, a palavra servo. Era um termo bastante conhecido pelos cidadãos romanos naquela época, porque expressava literalmente a palavra escravo. Se essa palavra aqui fosse traduzida como escravo, estava correto na Bíblia. Paulo, escravo de Jesus Cristo. E havia, irmãos, imaginem isso, em todo o Império Romano, que dominava várias regiões e outros países também, havia cerca de 100 milhões de escravos naquela época. Imagine isso. E um escravo, ele era visto como uma propriedade e não como uma pessoa. Ele era um bem, uma possessão de alguém, ele foi comprado. Não era considerado um cidadão, mas uma propriedade. Um escravo, ele dependia do seu dono, e ele devia servir exclusivamente ao seu senhor, que o havia comprado. Então, Paulo, ao se apresentar aqui como escravo de Cristo, ele revela, irmãos, a sua devoção a Cristo, ele revela a sua disposição de obedecer única e exclusivamente à vontade do seu Senhor, que o comprou com o seu precioso sangue. Então veja, claro, no contexto social, havia muitos senhores e patrões que eram radicais, que eram ditadores, tiranos, que tornavam a vida de seus servos e escravos uma vida difícil. Mas aqui, irmãos, Paulo, ele está dizendo que é servo do melhor dos senhores. Ele está se apresentando como servo de Cristo, aquele que é um Senhor bondoso, compassivo, que ama aqueles por quem ele derramou o seu sangue. E Paulo está aqui mostrando que o seu único interesse é servir a Cristo, é servir a causa do Evangelho, é obedecer especificamente a ordem que ele recebeu do próprio Cristo na sua conversão: pregar o Evangelho aos gentios, especificamente. Então ele diz: eu sou um servo de Jesus Cristo, eu tenho um dono, a minha vida tem um propósito, servir a Ele, dedicar-se à obra dEle, porque eu não sou meu, eu pertenço a Cristo. Mas ele diz mais: eu sou um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu também sou um apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra literalmente significa, a palavra apóstolo, alguém que é enviado para uma missão. Ela é usada na Bíblia em dois aspectos. De um lado, é um termo muito mais genérico, que pode apontar para muitas pessoas. Por exemplo, teve
no momento que Jesus enviou 70 homens para evangelizar em várias regiões, e eles eram chamados de apóstolos, nesse sentido aí, geral, alguém que é enviado com uma missão. Mas também é uma palavra específica para os 12, para aqueles que foram chamados diretamente por Cristo para pregar o Evangelho. Um apóstolo também, a palavra era usada no contexto da corte real, porque indicava os representantes ou emissários de um rei, que iam a outra região, talvez para levar uma mensagem do rei para um outro rei. Então, era alguém que tinha autoridade delegada pelo seu rei para realizar aquela tarefa ou para dizer aquela mensagem. Para ser um apóstolo de Cristo, era necessário alguns requisitos essenciais. Primeiro deles, ter visto o próprio Cristo, pessoalmente. Ter sido diretamente vocacionado por Cristo para a missão que ele estabeleceu. E mesmo Paulo não fazendo parte dos 12, ele foi chamado sim. Todos nós conhecemos o episódio dramático da sua conversão na estrada de Damasco, quando ele ainda era um perseguidor da igreja. E Jesus aparece a ele em sua glória e transforma a vida dele. E o vocaciona, o chama para a missão de pregar o evangelho aos gentios. Então Paulo, irmãos, ele tinha as credenciais apostólicas, ele viu o Cristo ressurreto, ele recebeu revelações diretas de Cristo para transmitir à igreja, às igrejas, ele tinha capacidade de realizar milagres, até ressuscitou um jovem, como você pode ler no livro de Atos. Mas principalmente ele tinha autoridade para pregar a palavra de Deus. E é assim que ele se apresenta para que aqueles irmãos que em sua maioria não o conheciam pessoalmente, recebesse a sua palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E outro aspecto importante é que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele não se autonomeou apóstolo. Ele não se intitulou, né, como muitos fazem por aí, que até esse ofício não existe mais, né? Foi o fundamento da igreja, com os profetas. Nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos pastores, missionários, mas não apóstolos, no sentido em que Paulo é vocacionado aqui. Então ele foi feito, ele não se fez apóstolo. Ele foi diretamente vocacionado por Cristo para a obra que o Senhor lhe dera. E essa obra era pregar o Evangelho. Por isso que ele diz, irmãos, ainda no verso 1, que ele foi separado para o Evangelho de Deus. É interessante que essa palavra separado aqui é a raiz da palavra fariseu. E Paulo, ele era um fariseu antes da sua conversão. Ele foi alguém separado, colocado à parte para ensinar as leis e as tradições judaicas de acordo com o partido dos fariseus, do qual ele fazia parte, que era um partido muito radical, que era um partido que, não estou falando aqui de partido político, mas um partido religioso, que até acrescentava muitas outras coisas à lei de Deus. Você vê Cristo repreendendo duramente os fariseus nos evangelhos. E Paulo era separado para essa missão, e ele tinha até uma tarefa específica: perseguir a igreja, acabar com o cristianismo. E agora, irmãos, notem aqui a ironia, né? Note aqui como a vida dele mudou de cabeça para baixo. Ele agora é separado para uma outra realidade, para uma outra vocação. Ele é separado para o Evangelho de Deus, para anunciar as boas novas de Cristo, para mostrar ao mundo que há redenção somente por meio da morte e da ressurreição de Cristo. E não foi ele que inventou esse Evangelho. O Evangelho para o qual Paulo é separado para ser pregador é o Evangelho de Deus, como ele diz aqui, que vem do Senhor mesmo, que se origina no próprio Deus. E esse Evangelho, irmãos, ele é uma boa notícia acerca de uma pessoa. Como ele diz no verso 9, né? É o Evangelho
do seu Filho. Versículo 9. E também no verso 3, com respeito a seu Filho, é o Evangelho acerca de Cristo. Então, o Evangelho não tem nada a ver com prosperidade material, moralidade, bênçãos para esta vida. O Evangelho é acerca de uma pessoa. Anuncia Cristo como o Redentor da igreja, como o Salvador do mundo. Lá no final da carta, Paulo diz, ele vai falar do meu Evangelho, ele até fala dessa forma, o meu Evangelho. Mas não que ele está criando uma mensagem nova, originada nele, mas no sentido que ele está comprometido em manifestar as boas novas que lhes foram reveladas pelo próprio Cristo e que deveria ser anunciada em todas as nações. Notem, irmãos, que eu não vou entrar em detalhes aqui do verso 2 ao verso 4, quando ele fala que esse evangelho, ele não é uma mensagem nova, não é uma novidade. Paulo vai dizer, olha, esse evangelho já foi prometido no Antigo Testamento. Aliás, o próprio Deus foi quem prometeu primeiramente, em Gênesis 3,15, ainda no paraíso. E depois, através dos profetas. Você pode ler, por exemplo, o profeta Isaías, e você vai ver ali muito evangelho. Boa notícia acerca do Messias, do Redentor de Israel, daquele que vem para salvar o homem dos seus pecados. Então é esse evangelho que foi prometido por Deus no Antigo Testamento, pelos profetas, e agora é confirmado e proclamado pelos apóstolos no Novo Testamento. O evangelho que fala de Cristo, o homem, aquele que veio da descendência de Davi, aquele que se tornou como um de nós em todos os aspectos, exceto na questão do pecado, mas também aquele que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus, que ressuscitou dos mortos com poder, e agora, por meio da sua morte expiatória e da sua ressurreição vitoriosa, ele traz redenção ao pecador. Paulo diz, eu sou um pregador deste evangelho. Eu fui vocacionado por Cristo para servi-lo, pregando acerca dele mesmo, porque só ele é o único que liberta. E Paulo, irmãos, ele é um missionário aos gentios. Ele fala isso no verso 5, né? Ele recebeu graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. É claro que Paulo começou pregando aos judeus, ao seu próprio povo, mas grande parte do seu ministério, e de acordo com o chamado de Cristo, era levar a sua mensagem aos gentios, aqueles que não eram literalmente judeus. E ele prega, irmãos, aqui por meio dessa carta e depois pessoalmente aos gentios de Roma, da cidade mais importante daquela época, o centro do império, de todo o império. E naquela cidade o Senhor estabeleceu a sua igreja. Perceba, quando você lê Romanos 16, Paulo cita uma série de homens e mulheres que faziam parte da membresia da igreja de Roma, e algumas dessas pessoas que tinham a melhor condição financeira, elas abriram as portas de suas próprias casas para receber os membros. Então, hoje a gente tem um local de culto aqui, né? Queira o Senhor que a gente tenha realmente um prédio próprio no futuro próximo. Mas naquela época, as igrejas muitas vezes se reuniam nas casas dos próprios membros. Então havia um grupo de crentes em Roma, mas não é que estava todo mundo numa só congregação, havia vários grupos reunindo-se nas casas dos próprios irmãos. E não foi Paulo quem estabeleceu essa igreja, aquela membresia ali. Muitos estudiosos entendem que o evangelho chegou em Roma através do Pentecostes, lá em Atos 2.
Vocês devem estar lembrados, quando o Espírito Santo é derramado com poder. E havia crente, e havia judeus de várias regiões ali presentes. E muitos que voltaram para Roma, transformados pela pregação do apóstolo Pedro. E esses ali estabeleceram uma igreja que era composta de judeus e gentios, atraídos a Cristo. Isso fica muito claro no conteúdo da carta. Paulo se dirige aqui a crentes judeus e a crentes gentios. Então, não foi Paulo, não foi nenhum apóstolo, não há indício de que foi Pedro ou qualquer outro apóstolo, embora Pedro também tenha tido contato com esta igreja, mas é bem provável que os próprios membros, irmãos, convertidos, cheios do Espírito, levaram o Evangelho e estabeleceram a igreja na cidade de Roma. Isso mostra uma lição importante, que Deus, na sua soberania, é Ele quem funda a igreja, é Ele quem planta igrejas aonde e quando Ele quer. Mas notem, Ele usa servos ordenados, mas Ele usa também os membros da igreja para fazer a sua obra. A evangelização, então, é uma obra que envolve toda a igreja. Todos aqueles que foram chamados por Deus têm esse compromisso de anunciar o Evangelho de Cristo, seja oficialmente, seja informalmente. Agora, irmãos, eu queria ainda olhar com você aqui uma palavra muito importante aqui. É a palavra chamado. No verso 1, Paulo diz: eu sou chamado para ser apóstolo. No verso 7, agora o termo é direcionado aos crentes. Nós também somos chamados para sermos de Jesus Cristo, verso 6, e chamados para sermos santos. Então, um cristão não é alguém que de si mesmo abraça a Cristo, que de si mesmo levanta a mão e vai à frente e aceita Jesus. O cristão é alguém que é vocacionalmente e eficazmente atraído por Deus, chamado por Deus. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Nós somos chamados para sermos de Cristo e para sermos santos. E esse chamado, ele resulta da graça de Deus. Paulo cita isso. Ele fala: recebemos graça, no verso 5. E esse chamado, irmãos, que resulta da graça de Deus, ele envolve, de um lado, o privilégio nosso de participar dos benefícios da obra de Cristo. Por isso que ele diz a vocês que foram chamados, graça e paz. Vocês têm paz com Deus, vocês estão reconciliados com Deus, a graça, o favor de Deus está sobre vocês. Mas também vocês têm um chamado, têm uma responsabilidade: viver separado do mundo. Não no sentido de se isolar do mundo, mas no sentido de dar testemunho do Evangelho no meio dos crentes. De que forma? Verso 5 diz: por meio da fé e da obediência. Notem, irmãos, o verso 5, Paulo está dizendo que ele recebeu a graça de ser apóstolo no meio dos gentios para a obediência que vem da fé. Então isso é o chamado de Deus. E é por isso que Paulo está tão disposto a ir para Roma pregar o Evangelho, porque o Evangelho é para todos. O Evangelho não é para um grupo específico de pessoas, como os fariseus entendiam que deviam apenas conviver entre si mesmos e não levar a mensagem aos gentios. Não, o Evangelho é para todos, Paulo está dizendo. Por isso ele quer ir a Roma. Sabe por que Paulo quer ir a Roma? Claro que ele quer pregar o Evangelho, ele quer edificar aqueles crentes, conhecer irmãos que ele não conhecia. Mas ele queria, irmãos, usar a cidade, a igreja de Roma, como uma espécie de uma igreja que iria auxiliá-lo a ir à Espanha. Imagine isso.
No verso 16, no capítulo 16, aliás, no capítulo 15, versículo 28, ele tinha esse anseio no coração de, a partir de Roma, ir para a Espanha, levar a palavra de Deus, o Evangelho. Então nós vemos aqui um homem com labor missionário, com paixão por almas perdidas, algo que deve também marcar a nossa vida, e devemos orar para que Deus nos dê esse coração missionário que caracterizava o apóstolo Paulo. É a primeira coisa que vemos aqui. Um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É assim que ele se apresenta aos amados em Roma. Mas note ainda a segunda coisa. Paulo expressa também, além das suas credenciais, a sua preocupação pastoral com os cristãos de Roma. Irmãos, imaginem aqui como Deus mudou o coração de Paulo. Veja como Paulo está preocupado com aquela igreja. Irmãos que, em sua maioria, ele nem conhecia. Imagine isso. Muitas vezes nós nos preocupamos com aqueles que estão ligados a nós, com quem temos contato, conhecimento, intimidade. Mas ele diz, ele vai dizer na carta aos Coríntios que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Ele vai dizer isso: eu me preocupo com todas as igrejas. E ele aqui mostra isso, irmãos, que ele está preocupado com o bem-estar espiritual daqueles irmãos. Paulo expressa aqui como ele amava aquela igreja, apesar de não ser fruto do seu trabalho missionário. Claro, ele já mostrou esse amor, não só chamando aqueles irmãos de amados, né, no verso 7, mas escrevendo essa carta para eles. Imagine o privilégio deles, eles foram os primeiros que receberam essa belíssima e preciosa carta, que traz em seu conteúdo o pleno Evangelho de Cristo. Mas Paulo mostra aqui algumas coisas importantes acerca do seu coração pastoral para com os romanos. Primeiro, Paulo era grato por aqueles irmãos. Irmãos, veja que coisa linda no verso 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. O testemunho daquela igreja era reconhecido. Claro, Roma era um lugar mais conhecido da época, o lugar mais visitado, era o centro do império, a sede do poder. Até havia um ditado que dizia: todos os caminhos levam a Roma, e havia muitas estradas para chegar até lá. Então, o evangelho o testemunho daquela igreja se tornou reconhecido em outras regiões, como também aconteceu com os Tessalonicenses. E os Tessalonicenses foi uma obra de Paulo, e ele se alegra nisso, ele agradece a Deus por isso no início da sua carta aos Tessalonicenses. Mas veja que não é obra dele, ele não tinha feito nenhum trabalho para plantar aquela igreja, mas ele agradece a Deus pelos romanos, irmãos. Então notem aqui que Paulo não tinha nada de competitividade com outros apóstolos ou missionários, muito pelo contrário. Quando ele via o evangelho se expandindo, ele simplesmente se enchia de gratidão a Deus por tornar o seu evangelho reconhecido no mundo habitado daquela época. Era um costume de Paulo agradecer pelos crentes e também interceder por eles. Ele faz isso no verso 9 e 10, ele intercede por aqueles irmãos. Ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente, constantemente, faço menção de vocês em todas as minhas orações. Irmãos, aqueles irmãos talvez não soubessem, só Deus sabia
e como Paulo incansavelmente orava por aquela igreja. Orava pelo crescimento espiritual dos crentes. Orava especificamente para que ele pudesse ter a oportunidade de chegar até eles, como ele diz na continuação do verso 10. Ele suplicava para que tivesse uma oportunidade de visitar aqueles irmãos. E aqui o contexto, irmãos, é que Paulo ele estava prestes a deixar a cidade de Corinto, na Grécia, ir para Jerusalém, entregar uma oferta especial aos crentes mais pobres daquela cidade, a cidade de Jerusalém. E dali ele tinha o plano humano dele, né? Seu plano pessoal de Jerusalém, partir para Roma, para estar com aqueles irmãos, e de lá para a Espanha, para anunciar o Evangelho. Ele vai chegar em Roma, sim, mas com muita dificuldade. Ele vai ser aprisionado em Jerusalém, justamente. Ele vai passar por um naufrágio, mas ele vai chegar como prisioneiro na cidade de Roma. Mas antes dele chegar lá, a sua carta já tinha chegado, e aqueles irmãos puderam ouvir e receber o Evangelho por meio dessa epístola. E Paulo mostra isso, irmãos, como ele amava aqueles irmãos, agradecendo por eles, orando por eles, orando para que pudesse estar com eles. Esse era o desejo dele. Eu desejo muito ver vocês. Verso 11 e 12. Muito desejo ver-vos. E a intenção de Paulo não era fazer turismo, não era curiosidade para ver um novo trabalho evangelístico. O interesse dele era desfrutar de um momento de comunhão com aqueles irmãos, repartir algum dom entre eles. É isso que Paulo diz, irmãos, aqui. Ele quer estar com aqueles irmãos para se confortar mutuamente, versículo 12, para repartir algum dom espiritual. Veja, o apóstolo de Jesus Cristo, aquele que tinha as credenciais do apostolado, que tem autoridade de Cristo para pregar e fazer milagres, ele está dizendo: eu também quero ser edificado por vocês. Eu não somente quero estar com vocês, pregar o Evangelho ainda a outros perdidos dessa cidade, edificar a igreja, mas eu quero estar em comunhão com vocês. Paulo já tinha comunhão com alguns irmãos daquela igreja. Paulo já tinha repartido algum dom com alguns irmãos daquela igreja. No capítulo 16, ele vai falar de uma mulher chamada Febe, que era uma mulher que servia muito à igreja. E essa mulher, ela deu abrigo a Paulo, proteção a ele quando ele precisou. Ele fala de um casal muito importante que também fazia parte daquela igreja, Priscila e Áquila, que arriscaram, Paulo não diz como, mas apenas diz que eles arriscaram a vida deles por Paulo. Mas ele queria mais, ele queria estar com novos irmãos, conhecer, participar, estar presente na vida da igreja. Esse é o coração pastoral do apóstolo Paulo. E por fim, irmãos, ele expressa o seu desejo. Aliás, ele mostra a sua dívida de pregar o Evangelho na cidade de Roma. Ele estava tendo muito trabalho na região da Grécia, da Ásia Menor, e portanto ele vai dizer: irmãos, olha, não é falta de vontade, é muito trabalho, mas assim que for possível, assim que Deus abrir uma porta, eu estarei no meio de vocês, porque a minha paixão é pregar o Evangelho a todos que a providência de Deus colocar no meu caminho. Por isso que ele diz: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está mostrando aqui que o Evangelho não faz acepção de pessoas, como os gregos faziam. Os gregos, o povo mais intelectual da época,
Eles faziam essa acepção, eles se achavam os mais sábios. E aqueles que não eram gregos e não tinham a sabedoria e a filosofia deles, eles chamavam de bárbaros. Bárbaros é uma outra forma de dizer ignorantes, tolos, que nada sabem. E eles não tinham contato com essas pessoas, desprezavam essas pessoas. Mas Paulo diz, não, o evangelho que eu recebi de Deus, acerca do seu Filho, não é para um grupo exclusivo, é para todos, sábios e ignorantes. Por isso estou pronto, ele diz, estou disposto para pregar o evangelho também em Roma. E assim, irmãos, nós vemos como Paulo expressa o seu amor por aquela igreja. Queria terminar com algumas aplicações breves acerca desses versículos de 1 a 15. Irmãos, nós aprendemos aqui que o evangelho proclamado por Paulo não foi inventado por ele, mas veio de Deus. Esse evangelho não tinha nada a ver com prosperidade financeira, libertação e cura, mas tinha a ver com uma pessoa, e essa pessoa era Cristo e a sua obra redentora. A igreja não tem outra mensagem a proclamar ao mundo, perdido e incrédulo, a não ser as boas novas de Cristo, reveladas no Antigo e Novo Testamentos. Essa é a nossa tarefa, pregar o evangelho a toda a criatura. Segundo, irmãos, o evangelho de Cristo, ele precisa ser crido e obedecido para a salvação de um pecador. Paulo fala disso. Recebi graça e apostolado no meio dos gentios para a obediência por meio da fé. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo, olha, um verdadeiro crente não é apenas uma pessoa que acreditou em Cristo, mas é alguém também que se submete a Ele, à sua vontade, e serve a Ele fielmente andando em seus caminhos. Obediência é o resultado da obra de Deus na vida de um crente. Então não é somente crer, mas é viver de modo digno do Evangelho. Terceira aplicação, Paulo aqui está encorajando com o seu coração pastoral a cada um de nós a sermos homens e mulheres comprometidos com a oração pela igreja, agradecendo a Deus, não só pelo que Ele tem feito entre nós, mas também pela expansão do seu reino no mundo. Se nós ouvimos e temos conhecimento de uma obra de Deus estando prosperando em alguma região, louvado seja Deus, a glória seja dele, agradeçamos por isso. Mas também, irmãos, oremos intensamente pelos cristãos de outras localidades, especialmente em lugares em que a igreja está sendo perseguida. Isso mesmo, pode ser que algum membro não tenha tempo ou condições, até de saúde, para sair e evangelizar, mas ele pode orar intensamente por isso. Os irmãos começaram um trabalho evangelístico, vamos continuar no meio da semana, e se você não pode estar ali naquele horário que os irmãos estão atuando, entregando folheto, convidando pessoas para a igreja, estejam orando em casa. Por isso, é o que Paulo está dizendo aqui, não cesso de orar pela obra de Deus. Mas há uma quarta aplicação. Paulo encoraja-nos, irmãos, a buscar comunhão com outros cristãos que compartilham da mesma fé. Nós não podemos ser um grupo isolado. Se há irmãos que desfrutam da mesma fé, perto ou longe, e que de alguma maneira temos condições de estarmos juntos, aproveitemos essa oportunidade para fortalecermos mutuamente e nos consolarmos reciprocamente, como Paulo diz aqui,
servir uns aos outros, repartir os nossos dons no meio da igreja local, mas também em outras localidades que o Senhor apresentar diante de nós. E a última aplicação: o fervor missionário de Paulo, sua disposição de ir pregar em Roma e de lá ir para a Espanha, possa nos inflamar também, nos encorajar para estarmos prontos a pregar o Evangelho a qualquer pessoa, independente da raça, condição social dessa pessoa. Eu estou pronto para anunciar o Evangelho em Roma. É claro que Paulo é um servo ordenado, é alguém que recebeu o chamado para ser apóstolo, alguém oficialmente com essa missão dada pelo próprio Cristo. Mas nós somos, irmãos, todos chamados de luz do mundo. Informalmente, no dia a dia, nos contatos que nós temos, nós podemos sim compartilhar esse Evangelho. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos anime, para que neste ano tenhamos ainda mais essa disposição como Igreja de Cristo. E que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti pela vida e o ministério do apóstolo Paulo, e como o Senhor mudou a vida dele, fez dele o maior missionário de todos os tempos, e deu a ele a inspiração para escrever esta preciosa epístola de Romanos, que agora podemos nós sermos instruídos e fortalecidos pelo Evangelho exposto nesta carta. Ó Pai, desperta-nos como Tua igreja, para que possamos orar intensamente pela Tua obra, agradecer pela expansão do Teu reino, mesmo que não seja uma obra realizada por nós, mas de igrejas irmãs e fiéis. Senhor, também dá-nos sabedoria e coragem para anunciar o Teu Evangelho, para compartilhar com outros a boa notícia de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio para entregar a sua vida em resgate por muitos. Tem misericórdia de nós, somos fracos em nós mesmos, somos tímidos, mas no poder do Teu Espírito, ó Pai, cheios do Teu Espírito, como os cristãos que retornaram a Roma com o Teu Evangelho e ali estabeleceram a igreja, ajuda-nos, capacita-nos no nosso tempo, no nosso lugar, a sermos testemunhas fiéis do Evangelho de Jesus Cristo, servos de Cristo, compromissados com a sua causa e com a sua igreja. Muito obrigado por isso, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.